Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a iluminação do ajustador do pensamento, para que nós possamos perceber da maneira espiritualmente mais elevada os ensinamentos que vamos discutir hoje e que eles nos ajudem a fazer sempre a Tua vontade. A Tua vontade seja feita, não a nossa. Mais uma vez, obrigado por estarmos aqui e vamos lá. Então, esse documento é muito rico, né? Nós ainda estamos no documento 140 e é uma lição de vida e uma lição dos ensinamentos de Jesus. Tudo que nós temos visto até aqui agora, que tem provocado boas reflexões sobre o que nós vimos nos itens anteriores, aos quais nós sempre podemos retornar, se tiver alguma dúvida, claro. Mas nós vamos continuar, então, a partir do documento 140, item 8, 9. 19, perdão. A religião pessoal. Aqui que você quer que eu comece? Isso. Ou lá no princípio? A religião pessoal. A religião pessoal. Como fizeram os apóstolos, deveríeis entender melhor os ensinamentos de Jesus por intermédio da sua vida. Ele viveu uma vida perfeita e ignorante, e os seus ensinamentos sem par só podem ser entendidos quando a sua vida é vista como suporte direto desses ensinamentos. É a sua vida, e não as suas lições aos 12, ou aos seus sermões para as multidões, que mais ajudarão a revelar o caráter divino e a personalidade amorosa do Pai. Jesus não atacou os ensinamentos dos profetas hebreus, nem os dos moralistas gregos. O mestre reconheceu as muitas coisas boas que esses grandes instrutores representavam, mas ele havia vindo à Terra para ensinar algo mais. A conformidade voluntária da vontade do homem à vontade de Deus. Jesus não queria simplesmente produzir um homem religioso, um mortal ocupado integralmente com os sentimentos religiosos e movido apenas por impulsos espirituais. Caso pudesseis apenas ter dado uma olhada nele, teríeis sabido que Jesus era realmente um homem de grande experiência nas coisas desse mundo. Os ensinamentos de Jesus a esse respeito têm sido deturpados grosseiramente e bastante adulterados durante todos esses séculos da era cristã. Vós também tendes mantido ideias deturpadas sobre a mansidão e a humildade do Mestre. O que ele almejou na sua vida parece ter sido um auto-respeito magnífico. Ele só aconselhou o homem a humilhar-se para que ele pudesse ser verdadeiramente exaltado. O que ele realmente almejava era a verdadeira humildade para com Deus. Ele dava grande valor à sinceridade, a um coração puro. A fidelidade era uma virtude cardinal, segundo a sua avaliação do caráter, enquanto a coragem era a essência mesma dos seus ensinamentos. Não temais, era o seu lema, e a persistência paciente, o seu ideal de força de caráter. Os ensinamentos de Jesus constituem uma religião de valor, de coragem e de heroísmo. E é exatamente por isso que ele escolheu para serem os seus representantes pessoais 12 homens comuns, a maioria dos quais era de pescadores rudes, viris e varonis. Pouco tendo a dizer sobre os vícios sociais dos seus dias, Jesus raramente fazia referência à degenerescência moral. Ele era um instrutor positivo da virtude verdadeira. Ele evitava atentamente o método negativo de administrar a instrução.
Ele recusava-se a apregoar qualquer coisa do mal. Ele nem mesmo foi um reformador moral. Ele bem sabia, e assim ele ensinou aos seus apóstolos, que as urgências sensuais da humanidade não são suprimidas nem pela repressão religiosa, nem pelas proibições legais. As suas poucas denúncias foram dirigidas mais contra o orgulho, a crueldade, a opressão e a hipocrisia. Obrigado, Maria. De nada. Nós vamos fazer uma pausa aqui, porque esse documento é bastante longo, né? E ele já mostra aí muitas coisas interessantes para serem discutidas. Não sei se alguém quer comentar sobre alguma coisa que esse texto tenha chamado a atenção, mas com certeza nós temos vários pontos aí. Se alguém quiser se adiantar e comentar alguma coisa, por favor. Vou comentar rapidamente aqui, então. Vamos. Eu acho que essa licenciosidade, vamos dizer assim, de Jesus com relação a não condenar nenhum ato, né, por mais terrível que ele fosse, eu acho que é de uma sabedoria realmente espetacular. Mas ele nem essa questão sexual, né, de repressão, né, da sexualidade, que ele poderia ter falado na época, que é o que as igrejas fazem de uma maneira totalmente errada, ele o fez. Então, existe um contraste entre o que a igreja, na verdade, moralista faz com muitos temas, né, que, na verdade, Jesus simplesmente não tratou disso, né? E a igreja, de repente, resolveu criar essas restrições, né? Algumas chamadas de pecado pela igreja, que gerou toda essa grande confusão aí. Então, era esse comentário que eu queria fazer só. Muito obrigado, Flávio. Muito bem lembrado. Diga lá, Carlos. Também a gente observa na linha de raciocínio de Jesus, digamos assim, a implantação de referências para as causas dos problemas e não para os problemas propriamente dito, porque ele menciona que ao conhecer a causa, consequentemente teremos o remédio para as consequências. Isso nas questões religiosas, nas questões morais, nas questões políticas até. Então eu percebi assim essa linha de raciocínio dele, né? Em melhorar, digamos assim, o entendimento das causas, né? Passando para os seus apóstolos, né? Não fiquem na picuinha, né? Percebam as causas e através da conscientização das causas, vocês já automaticamente terão remédio para as consequências. Eu achei interessante essa parte aí. Muito bem lembrado, Carlos. Acho que esse é um ponto realmente importante nesses ensinamentos de Jesus. Mas diga lá, Hélio. Eu vou colocar lá o tópico 20. Ali eu destaquei vários pontos. Sim, está aqui o ouvinte colocado na tela. Hélio? Oi, Hélio. Está aí ainda ou não? Você está mudo, Hélio. Não sei se você pretende falar, mas você está mudo. Acho que congelou. E acho que congelado. Então, enquanto o Hélio não consegue se destravar ali da sua... Descongela. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Oi, Roberto, por favor.
Olha, eu achei muito pertinente o que o Flávio e o Carlos falou. Uhum. É muito sábio a gente focar na essência, que é o nosso relacionamento espiritual com a pessoa de Deus. E dessa experiência vem a solução para todos os problemas de uma maneira pessoal, do indivíduo, de dentro para fora. Não com uma imposição moralista de fora para dentro. Isso faz lembrar o erro dos missionários de Melquisedeque, que foram naquela cidade de Kirch, e eles tentaram fazer reformas morais e perderam a oportunidade da instrução espiritual. Então, eu creio que a moralidade, os bons costumes, está no nível da mente. Mas quando você enfoca e ressalta a realidade espiritual, o amor espiritual da pessoa humana com a pessoa de Deus, Deus vem por dentro. Deus vem derretendo nosso coração. E aí a gente muda tudo. Porque não é uma mudança de crença intelectual, é uma mudança da vida inteira, é um amor arrebatador. E aí resulta, lembra daquela mulher que lavou os pés de Jesus com cabelo naquele perfume, pouco antes da crucificação, e aí o Jesus era o convidado de honra daquela festa na casa do judeu proeminente. Mas quando ele saiu, ele observou que aquela mulher que tinha gastado muito dinheiro com perfume e lavado os pés dele com cabelo perfumado, ele falou que ela progrediria rápido. Moralmente, ela vinha de um passado diferente do anfitrião da terra, mas Jesus, ele mais ou menos quis dizer que ela estava tomada de amor por Deus, muito grata com perdão, e que isso a faria progredir. Então, essa sabedoria de Jesus, de focar na essência, que é o Pai de todos no coração, é muito sábia. E eu concluo dizendo, lembrando de algo que você falou, Henrique, há algum tempo atrás, quando a gente se desgastava em questões polêmicas nos grupos de WhatsApp, você disse mais ou menos isso. São tantos problemas e a gente perde tempo se a gente for abrir espaço para essas picuinhas, igual o Carlos falou aí. Não é porque o amor de Deus, a presença dele no nosso coração é algo tão grande que todos esses problemas humanos, eles são tão pequenininhos e eles são queimados pelo fogo do Espírito Santo. É isso que eu acho. Eu fico um pouco emocionado com esse parágrafo de ver a personalidade de Jesus. É uma coisa, assim, emocionante. Uhum. Muito obrigado, Roberto. Acho que muito bem lembrado os tópicos que você colocou aí. Aélio, eu não sei se você está realmente de volta. Meu computador deu crepe, não sei por quê, aí eu entrei pelo celular. Ok. Alguma coisa aconteceu aqui que minha tela sumiu. Mas, enfim, vou ver isso amanhã. Eu pedi para a oportunidade de falar, posso falar agora? Claro. Porque eu pedi para colocar na tela o 20, não é isso? Isso, 19 você pediu, na verdade. O 20, 19? perdão. O 20, tá Muito bom. bem, Ele eu está copiei na o tela. livro todo. Eu copiei o livro todo no Word, porque ali me permite fazer comentários, destaques e coisas do tipo. Então,
eu estou olhando, na verdade, não a tela, estou olhando o mesmo texto no Word. E eu destaquei o seguinte, no 20, eu destaquei a primeira frase, que Jesus não atacou os ensinamentos dos profetas hebreus nem o dos moralistas gregos. Eu trago isso para os nossos dias, que o comum das vezes, em vez de nós falarmos das nossas virtudes, a gente prefere falar do que a gente reputa erro dos outros. Ao invés de nós falarmos das nossas crenças, nós preferimos falar antes das crenças alheias, e sempre de um lado negativo. Então, ainda nesse tópico 20, tem um destaque, que eu destaquei também, que eu não entendi direito, diz o seguinte: os ensinamentos de Jesus a esse respeito têm sido deturpados grosseiramente e bastante adulterados durante todos esses séculos da era cristã. Eu não sei exatamente que ensinamento de Jesus está sendo deturpado, conforme o texto que está postado aqui. Não sei. Qual o ensinamento de Jesus está sendo deturpado e está sendo deturpado por quem? As igrejas institucionalizadas, cristãs, deturparam o que dos ensinamentos de Jesus efetivamente? Aqui no texto ficou para mim vago, extremamente vago, porque não está dizendo exatamente do que se trata. Essa deturpação grosseira. Mas, enfim, se alguém tiver algum comentário a fazer, eu estou curioso para saber que deturpação é essa, que ofende os ensinamentos de Jesus ou que os altera significativamente. Tem alguns outros pontos, mas são muitos que eu destaquei, mas não quero monopolizar a conversa aqui, porque já falei bastante. Eu passo a vez. Então, Aélio, a meu ver, essa deturpação colocada aqui no texto aí se refere à exacerbação que algumas religiões pregam sobre a espiritualidade, sobre a religião. Aquela necessidade de você ficar orando, rezando o tempo todo, dedicado exclusivamente, porque senão você vai para o inferno, porque senão você não progride. Essa é a minha maneira de ver essa deturpação que Jesus colocou aí, que muita gente, eu creio que é disso que ele estava falando. Mas, não sei. Ô, Carlos, diga lá. Henrique, existe também uma situação em que os apóstolos e as pessoas que ouviram as mensagens de Jesus tentaram, digamos assim, colocar isso dentro das suas religiões. E algumas religiões, até por verem a verdade disso tudo, adaptaram os ensinamentos de Jesus às suas práticas, né? Ou seja, existia uma religião que tinha paradigmas, mas eles viram que a verdade de Jesus era muito maior do que os paradigmas da religião. Então, eles trouxeram isso para dentro da religião deles de uma forma, vamos dizer assim, deturpada. Não era aquilo, não era a mensagem, né, de Jesus, né? Era uma adaptação para fazer com que os fiéis daquela religião também aprendessem alguma coisa das mensagens de Jesus. Mas, para isso, eles tiveram que deturpar alguns ensinamentos e alguns conceitos que Jesus passou. É verdade. O Aélio está voltando aqui com mais algum computador, som, não sei, ali. Tá. Diga lá, Aélio. Consegui voltar ao computador. Vou desligar o celular. Por favor. Bom. Quer tirar o celular? Está dando problema. Estou tentando desligar aqui, mas está difícil.
mas eu acho que eu vou conseguir. Bom, seguinte. Ainda não. Ainda não. Está duplicada a sua voz. Só um segundinho que ele está desligando. Isso. Vamos lá. Eu até ouvi Henrique, eu ouvi agora Carlos, e até posso concordar com vocês, mas o texto não é específico, ele fala no genérico, cada um pensa o que quiser, à medida do conhecimento que tenha das diversas religiões e das suas muitas deturpações. Mas, enfim, fica aí um convite para cada um pensar a respeito. Um outro ponto que eu destaquei, meu Deus, eu estou levando uma surra do meu computador hoje, que coisa de louco, é sobre o método de ensinamento de Jesus. Eu acho esse método muito, mas muito interessante. Acompanhando as propagandas políticas, as diversas inserções, mesmo a militância, o que a gente percebe claramente é que se perde muito tempo falando mal do outro, destacando o outro, claro que destacando negativamente. Se fala muito pouco, para dizer quase nada, sobre as virtudes do seu candidato, sobre a virtude das suas crenças, sobre as virtudes da sua religião, enfim. E se prefere atacar muito a posição do outro. Nisso está dando uma publicidade enorme para o outro. Eu não poderia deixar de passar em branco o 21. Alguém podia colocar o 21 na tela, por favor? Está lá na tela. O segundo parágrafo diz exatamente assim: ele, se referindo a Jesus, evitava atentamente o método negativo, evitava, hein? A palavra evitava, de administrar a instrução. Ele recusava-se a privar qualquer coisa do mal. E na última frase desse mesmo ponto diz: as suas poucas denúncias foram dirigidas mais contra o orgulho, a crueldade, a opressão e a hipocrisia, e menos sobre costumes, e menos sobre coisas erradas relacionadas à sexualidade, aquelas coisas que certamente acontecia e a exaustão. Não vou insistir muito nisso, porque eu acho que o texto é autoexplicativo e eu já me fiz entender. Grato. Obrigado, Aélio. Muito bom, muito bem lembrado. Oi, Lília. Oi. Então, eu quero voltar àquela parte que o Aélio perguntou lá, como é que é? Acho que é o 20, né? Uhum. O 20, que ele falou do que... peraí. Como é que era a pergunta do Aélio mesmo? Pudesseis apenas ter dado... Não. Os ensinamentos de Jesus a esse respeito têm sido deturpados grosseiramente e bastante adulterados durante todos esses séculos da era cristã. Então, no que eu entendo aqui, esses ensinamentos, eles estão explicados anteriormente. Então, a partir ali, a conformidade voluntária, da vontade do homem... Jesus não queria simplesmente produzir um homem religioso. Então, é essa parte que explica, né? Esse ensinamento que foi deturpado, porque ele não queria só produzir um homem religioso, né? Nem um mortal ocupado com os sentimentos religiosos movido por impulsos espirituais. Então, não era só isso, era todo, era o mental, o espírito, como o Henrique explicou ontem, né? Era o mental, era todo um equilíbrio que você tem que viver para que você consiga cumprir a tua missão na Terra, né? Então, você não é isso mesmo. Caso pudesse apenas ter dado uma olhada, Jesus realmente é um homem de grande experiência nas coisas deste mundo. Então, ele viveu intensamente no trabalho, na família, com os amigos,
na infância, ele teve uma vida normal, né, de um ser humano, e através dessa vida nós também vamos poder alcançar, vamos dizer assim, vivendo a nossa parte religiosa, a nossa parte mortal também, como meros mortais, vamos dizer assim, no dia a dia, vivendo ali no dia a dia aquilo que Jesus ensinou, vivendo a fraternidade. Comumente, não precisa ter uma vida assim, por exemplo, de um monge para você alcançar as monções, né? Ou de um religioso ali que fica o tempo todo orando. Você também ali na tua vida comum, você pode alcançar a eternidade, pode alcançar a tua... E é até mais difícil, né? Eu lembro que teve um padre, minha mãe queria muito ser freira, um exemplo, né? Uhum. Minha mãe queria muito ser freira, e daí ela foi convidar, e ela era muito religiosa em muita igreja, e o padre convidou ela para ser ministra da Eucaristia, né? Mas ela não se sentia digna, não sei. Ela achava que teria que ser uma... Ele disse assim, não, eu sou casada, né? Ele falou para ele, sou mãe de 6 filhos. Ela disse, nossa, então é mais que freira. Ele disse assim, né? Então é mais que freira que uma freira. Como quem diz que ela tinha feito, né? Aquilo que Deus tinha pedido para ela dentro da família. Nossa, aquilo foi muito legal. Bom, Obrigado, Lília. Muito legal. Oi, Egli. Tem um termo aqui que me chamou muita atenção e tem muito a ver com essa deturpação, né, que é o autorrespeito magnífico que ele tinha por ele mesmo, né? E eu lembro quando eu tenho uma formação católica, né, e a imagem que eu tinha anteriormente de Jesus do martírio, do sofrimento, e ele traz muito uma outra mensagem, né, da alegria, e isso foi uma deturpação muito da igreja, que a igreja passou de uma forma muito distorcida a figura de Jesus, né? Completamente. Eu vim a conhecer o verdadeiro Jesus e a me apaixonar muito mais por ele através do livro de Urântia, né? Porque existe características maravilhosas dele, por exemplo, isso aqui que fala agora aqui, né, nesse trechinho, que me chamou bastante atenção, é o autorrespeito magnífico que ele tinha por ele, né? Então, é aquela integridade, a amabilidade, a consideração, a gentileza, tudo isso era algo como um cara meio bobão até, né? Parecia que ele só apanhava, que dava essa imagem, pelo menos tinha uma imagem que ficou muito fixada pela Igreja Católica de um cara que sofreu muito e que... Então, assim, houve muita deturpação, né? Então, eu queria salientar um pouco essa frase assim de autorrespeito magnífico, né, para pensar esse amor que ele oferecia para ele mesmo e consequentemente oferecia isso também para as outras pessoas, né? Então, algo legal. Eu também concordo com você, Egli, porque muitas vezes quem vendo Jesus só a partir da crucificação dele, é claro, o que a Igreja Católica prega é que ele se doou aos homens, né, para livrar os pecados do mundo. Então, ele se tornou um mártir. E quando a gente lê o livro de Urântia, a gente vê que Jesus é uma fortaleza dócil, uma fortaleza cheia de amor, né, indestrutível, na minha opinião. Então, é uma diferença mesmo de paradigma, é um outro Jesus, parece. Na minha opinião. É verdade. E esse método positivo, né, que ele utilizava, sempre enfatizando o bom, o positivo, é fantástico, é um excelente aprendizado aí que traz muito ensinamento. Muito legal, Egli, muito obrigado. Carlos, vamos lá. Eu queria compartilhar, digamos assim, a seguinte situação.
Jesus, né, ele veio para cá com a principal missão de revelar o Pai, né, porque a imagem de Pai que existia aqui era totalmente distorcida, e ao mesmo tempo, ele veio para cá para passar referências atemporais. Quer dizer, não eram referências daquela época, eram referências que ficassem como ficaram 2000 anos, né? Após a vinda dele para cá, as referências deles continuam dinâmicas, né? Então, eu fico imaginando a dificuldade, porque ali na Palestina, né, em Jerusalém, naquela região, a religião judaica ela era, digamos assim, absoluta. As pessoas tinham que seguir tudo como mandava os livros, não podiam se desviar 1 milímetro. Quer dizer, não tinham iniciativa própria e muito menos a mente aberta. Aí eu fico imaginando a dificuldade que ele teve de trazer essas novas referências atemporais, né, dentro de uma comunidade que estava acostumada a viver mediante regras muito rígidas religiosas. Eu queria compartilhar com vocês, saber o que vocês acham dessa situação, que realmente foi uma barra bem pesada. Verdade. É verdade, Carlos, essa sua observação é muito propícia e muito oportuna. Inclusive, nós tivemos, lá no nosso encontro esse final de semana, uma discussão muito grande nos grupos que foram formados ali para fazer um workshop, que o tema era justamente as questões morais e a ética, né? E que nós discutimos isso tentando dar um entendimento do que a gente achava que era uma coisa moral e uma coisa ética, né? E, assim, para não me alongar muito nisso daí, esse foi um tema que tocou, foi muito oportuno, porque muitas vezes nós temos uma tendência a confundir o que é moral com usos e costumes. E os usos e costumes, eles são passageiros. Então, uma coisa que não é aceitável hoje, amanhã é. Então, não pode ser que você tenha uma moral alinhada com usos e costumes, porque aquilo que é moral, tecnicamente moral, não vai mudar. Se aproxima, é uma coisa atemporal, como você falou. É uma coisa que caminha em direção à eternidade, que leva em consideração os valores pessoais que cada um coloca para si. E esses valores, eles só podem vir do espírito. O ser humano, ele não produz coisas de valor. O que ele produz de valor vem por meio do espírito, né? O espírito é que traz os frutos do espírito para o ser humano. Então, quando a gente perde de vista essa ideia de que a moral está alinhada com uma coisa atemporal e não sujeita a ser alterada na semana seguinte pelos usos e costumes, e essa moral é aquela que fixa valores tão elevados na sua vida que te permite estabelecer uma retidão de conduta por toda a vida. Então, quando você tem uma moral elevada, que é, por exemplo, ter a fé no Pai, acreditar que você pode trabalhar para fazer a vontade do Pai, levando a bondade, a beleza, o amor em tudo que você faz, em tudo que você está, esse valor ele não vai mudar, porque mudou o costume de cortar o cabelo de um jeito ou do outro, da calça, do divórcio, enfim, todas essas coisas que a gente vê na nossa sociedade, que, na verdade, é uma regulamentação dos nossos usos e costumes, e Jesus nunca, em nenhum momento, ele se deteve para discutir esses usos e costumes,
porque ele sabia realmente que era uma coisa temporal. É por isso que ele focou nesses valores espirituais, em que a gente desenvolvesse uma religião espiritual, uma comunhão com Deus, de maneira tal que nós tivéssemos a força necessária para concentrar o nosso esforço no nosso crescimento espiritual e, em assim sendo, todos os problemas humanos que nós temos, nós saberíamos como lidar com eles de uma maneira sábia, buscando fazer a vontade de Deus, sem nos preocupar com aquilo que a sociedade realmente entende que seja o certo ou o errado, apesar de que, sendo cidadãos deste mundo, nós não temos opção, nós temos que observar as leis, nós temos que observar os usos e costumes, mas nós não temos que pautar a nossa moralidade por esses usos e costumes. A nossa moralidade é uma outra coisa. Então, é claro, nós não vamos fazer coisas que ofendam as leis, que ofendam os usos e costumes, que causem um impacto negativo sobre a sociedade em que nós vivemos. Mas sim, com a moralidade que nós temos, trazer para dentro dessa sociedade um pensamento mais elevado, uma situação que possa fazer com que a sociedade pense a respeito dos usos e costumes de maneira a mudá-los para se aproximar dessa moralidade mais elevada, né? Então, a ética não é que governa a moralidade, ao contrário, quando você tem uma moralidade elevada, você naturalmente é ético. Você não deixa de ser ético se você tiver uma moralidade elevada. E ser ético não te traz moralidade, porque ético pode ser, no conceito dos usos e costumes, simplesmente respeitar as leis, respeitar os usos e costumes, que também é importante, mas não vai permitir que você tenha uma ética moral, se você não tiver uma moralidade elevada. Então, eu acho que esse ensinamento de Jesus é muito importante, e esse aspecto que você colocou, Carlos, da atemporalidade, e é por isso que os ensinamentos de valor, aqueles que realmente trazem valor para nós, perduraram, e vão perdurar para sempre, né? Até o fim dos tempos, até nós chegarmos à luz e vida. Esses valores não vão mudar. Eles vão permanecer lá. E é por isso que Jesus focou nisso. Realmente, a ideia dele não era mudar aquelas questões temporais, era, sim, de trazer para dentro do homem o pensamento elevado de buscar a eternidade, de buscar fazer a vontade de Deus, né? Então, você lembrou muito bem, colocou muito bem colocado. Obrigado pela sua intervenção. Olá, Lilian. Oi. Então, a minha pergunta nos textos agora, por exemplo, eu estou com o texto aqui do online, e ele tem algumas palavras que estão em itálico, né? Por exemplo, aquela expressão que a Egli falou do autorrespeito magnífico, está em itálico aqui para mim, acho que para vocês também, não sei. Sim. E depois, acho que o homem religioso está em itálico, a palavra coragem. Então, eu não sei como que no original estava em negrito, ou como que era no original, porque eles datilografavam, né? E por que essas expressões estão destacadas? Eu acho que elas estão destacadas justamente para chamar a atenção. Aí, em outros momentos, os reveladores fizeram esse destaque em itálico porque manifestava, era a expressão de uma interferência de Deus, da vontade de Deus. Eu não tenho certeza que todos os textos que estão itálicos no livro têm essa pretensão, eu acho que não.
Em inglês também está em itálico, estou olhando aqui. Isso, no texto em inglês também está em itálico, mas eu acho que, na verdade, é só um destaque que o revelador quis dar a isso aí. Provavelmente, nos manuscritos, Era grifado, de repente. estava também grifado ou em itálico. Eu não sei É que qual a era, mão, né? era a mão, né? Não sei qual era a convenção ali. Mas provavelmente os próprios reveladores deram um destaque a isso, né? Acho que sim. E realmente chama atenção, porque são coisas como a Egli levantou aí, que chamam a atenção, né? Que Sim, realmente atraem. autorrespeito, né? Muito lindo Isso. isso. É, muito legal. Olá, Hélio. Falar depois do Henrique é foda, porque ele já completou tudo que eu tinha para dizer, e eu concordo 100%. No entanto, ainda estou com a palavra deturpado. Se Jesus não se dedicou à moralidade, aos costumes, aos usos, de nenhuma maneira, como ele poderia os ensinamentos dele ser deturpados na linha do tempo? Vale lembrar que, ao tempo que Jesus viveu, ou da sua morte em diante, os apóstolos se espalharam. Eles viraram mártires, mas não mártires nem na Palestina, e menos ainda em Jerusalém. Eles vazaram. Foi para a Grécia, enfim. E a Palestina continua judaica até os nossos dias. A Palestina não é cristã até nossos dias, e nós podemos estudar a história daquele tempo, ao tempo de Jesus, até chegar no século 21, ano 2022, e vamos saber que na Palestina não aconteceu muita coisa não, relacionada aos ensinamentos de Jesus, relacionada ao que ele poderia eventualmente ter ensinado para aquele povo. O cristianismo cresceu fora da Palestina. Bom, dizendo isso, eu ainda estou com o deturpado. O que Jesus falou que foi deturpado naquela época? Eu sei que foi deturpado, sim, mas não foi naquela época, e muito mais, o deturpado tem mais a ver com acréscimos que imputaram a ele do que propriamente a falas dele. E o próprio texto ali no 20 é muito claro. Jesus veio falar da vontade do Pai. Especificamente, todo o resto, todos os dogmas, todas as crenças, tudo que veio depois, especialmente no que nós conhecemos como Idade Média, onde a Igreja Católica foi muito influente, ali é que, eu acho que mais do que deturparam, ali eles criaram conceitos que Jesus sequer falou. Salvo o melhor juízo. Eu não vou insistir muito nisso. Não, você já insistiu bastante, Hélio, mas eu acho que é certo. A gente tem que realmente buscar a água limpa onde a gente vê turva, né? Porque todos nós queremos matar a nossa sede com água limpa. Mas o que eu entendo ali é que houve uma deturpação antes e depois, porque os próprios apóstolos, os próprios sacerdotes do templo, sempre queriam pegar Jesus numa encruzilhada, dizendo que ele era o Satanás, que ele vinha profanar as escrituras, deturpar as escrituras. E essa perseguição, essa atribuição a Jesus de uma coisa que ele não era, continuou antes e depois dele, né? Quantas vezes ele falou para os apóstolos: até quando, meus filhinhos, eu vou ter que ter paciência com vocês que não conseguem entender o que eu falo, sempre deturpam e sempre colocam o que eu falo na religião que vocês carregam com vocês, né? Então, essa deturpação do ensinamento de Jesus era uma constante, não tem dúvida sobre isso daí, né? E eu acho que é realmente uma assertiva quando fala que os ensinamentos de Jesus foram deturpados, notadamente por Paulo, né?
Paulo é quem distorceu toda essa religião de Jesus, com ou sem o aval de alguns dos apóstolos, notadamente Pedro, mas que originou toda essa religião cristã que nós temos, que fala de uma religião sobre Jesus, e não da religião de Jesus, né? E que transformou Jesus nesse Marte, que todos nós temos um entendimento equivocado da missão de Jesus aqui na Terra, fazemos conjecturas completamente equivocadas da permanência de Jesus aqui na Terra e dos propósitos dele entre nós. E quando a gente estuda o livro de Urântia, essa vida de Jesus, a gente percebe ela claramente de uma outra maneira. Ao mesmo tempo em que não é uma religião, a gente percebe que a pregação de Jesus era uma coisa muito simples. Não vos preocupeis com as coisas temporais. Nós temos que estar focado na nossa eternidade, na nossa elevação espiritual. Nós temos que estar focado em fazer a vontade do Pai. E isso exige de nós uma retidão muito forte, muito firme, uma determinação incrível de vontade e perseverança para a gente não se deixar desviar, né? Algumas vezes nós já falamos da retidão de Jesus, de não se deixar levar pela glória de ser um líder dos zelotes, pela vantagem de dar o golpe do baú naquela moça Rebeca e ficar com o dinheiro do pai dela para sustentar a família dele, de não se entregar à cobiça da liderança e do poder de uma igreja, de um templo, de uma universidade que foi oferecida para ele, que lhe daria uma posição de destaque na sociedade. E ele dizia: me escuta, ele pensava com ele, não é nada disso que eu vim fazer aqui. Ele poderia ter se vendido por todas essas glórias, por todo esse poder, por toda essa dinheirama. E, enfim, ele não se desviou desse caminho, ele manteve uma retidão inabalável. E ele mesmo fala, nós vimos nos textos anteriores, que nós estudamos a semana passada e a anterior, que ele mesmo fala: não se enganem, enquanto homem, eu cumpro todas as leis que estão vigentes aqui neste mundo. Eu não deixo de pagar o imposto, dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Ele fala: não importa se você não concorda com essas regras e essas leis, você pode até manifestar a sua contrariedade, mas você não pode ser um rebelde de não cumpri-las. Você tem que cumpri-las. Mas, de outro lado, o seu foco não é isso. O seu foco é justamente ser um filho de Deus, buscar a eternidade, servir aos seus irmãos, servir à humanidade, cumprir a regra de ouro e ser um cidadão cósmico. O seu futuro não está aqui. Não adianta acumular tesouros aqui na Terra. Nós temos que acumular tesouros lá no céu. E esse era o propósito de Jesus. O ensinamento dele, como o Carlos bem lembrou, era atemporal. Ele não estava preocupado. Ele foi questionado sobre divórcio. Nós nos lembramos, 1 ou 2 semanas atrás aí, foi discutido sobre o divórcio. E ele claramente não se posicionou. Ele falou: olha, o divórcio, no tempo de Adão e Eva, era uma coisa. No tempo de Salém, era outra. Então, assim, é uma coisa temporal. Não é uma coisa atemporal. É um uso e costume, que em algum momento a sociedade aceita como sendo bom, em algum momento aceita como não.
Qual é a vontade de Deus a respeito disso? É uma outra história. Assim como em nenhum lugar Jesus fala sobre o aborto, por exemplo. Ele nunca falou, assim como ele não fala sobre o homossexualismo, se é certo ou se é errado. Ele nunca se referiu a isso. Então, tem muitas coisas da nossa sociedade, muitos temas da nossa sociedade, muitos temas vinculados aos usos e costumes, que são coisas passageiras, é aquilo que nós falamos. Nós temos que respeitar esses usos e costumes, mas a nossa moral não pode ser pautada por isso. A nossa moral tem que ser pautada por aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus. Nós podemos, sim, nos equivocar sobre esse entendimento, porque, afinal de contas, nós somos imperfeitos. Mas se nós buscarmos pensar o que Jesus faria no meu lugar aqui com relação a este assunto, provavelmente, se a gente não marcar o gol, vai acertar na trave, né? Então, tem que pensar com calma, tem que ter aquela ideia de que, bom, eu tenho que ter como ídolo o meu pai, que é amor, verdade, beleza, e é isso que eu tenho que fazer, carregar amor no meu coração. Jesus nunca julgou a nenhum dos seus semelhantes, nem Madalena, nem uma outra pessoa. Jesus falou, não, esse aqui está envolvido no pecado e não tem mais salvação. Até o ladrão na cruz, ele falou, não, você algum dia vai estar comigo no paraíso, né? Então, o que ele estava dizendo? Olha, se você realmente acredita em Deus e demonstra sinceridade nessa fé, nesse amor por Deus, você, com certeza, um dia vai estar comigo. Agora, se rejeitar, se ficar preocupado só com as coisas materiais, com as coisas que atendem à nossa satisfação e à nossa necessidade imediata, se a nossa preocupação for exclusivamente isso, e a gente se esquecer do Pai, possivelmente não vamos chegar em lugar nenhum, né? Mas, mesmo assim, não cabe a nós, assim como não coube a Jesus, fazer julgamento e juízo dessas pessoas. Jesus nunca emitiu juízo nenhum sobre nenhum dos homens que estavam ali, né, que viveram com ele. Até porque, como soberano do nosso universo, ele está proibido de julgar os seus filhos. Nós somos todos filhos dele, que pai que julga os filhos? É por isso que essa é uma tarefa dos anciãos dos dias, não é uma tarefa dele. O desejo dele é que todos os seus filhos se salvem. Muito bem. Mais algum comentário a respeito? Senão aqui eu vou ficar papagaiando até amanhã cedo, pelo amor de Deus. Tem hora que eu tenho raiva de mim. Falando. Vamos lá. Continuar? Continuamos? Eu vou continuar, que a Maria saiu, eu vou ler. Tá bom. Então a Sussu aqui está ansiosa para ler. Faz muitos dias que ela não lê. Eu tenho sido boazinha. Então, nós lemos até o final do item 21, hipocrisia. Vamos ler o item 22 agora aqui. Jesus não denunciou com veemência nem mesmo os fariseus, como o fez João. Sabia serem, muito dos escribas e fariseus, honestos nos seus corações. Ele compreendeu a submissão escravizada deles às tradições religiosas. Jesus punha uma grande ênfase em, primeiro, tornar boa a árvore, e fez com que aqueles três compreendessem bem que dava valor à vida como um todo, não apenas a algumas poucas virtudes em especial. Esses três, só para a gente se lembrar, João, Pedro e Tiago, que estavam com ele à beira do lago. A coisa que João aprendeu com os ensinamentos desse dia foi que a essência da religião de Jesus consistia na aquisição de um caráter compassivo junto com uma personalidade motivada a fazer a vontade do Pai no céu. Pedro captou a ideia de que o evangelho
e estavam à beira de proclamar, era realmente um novo começo para toda a raça humana. E, posteriormente, passou essa impressão a Paulo, o qual, a partir disso, formulou a sua doutrina de Cristo como o segundo Adão. Tiago captou a verdade emocionante de que Jesus queria que os seus filhos na terra vivessem como se fossem já cidadãos completos do reino celeste. Jesus sabia que os homens são diferentes uns dos outros e ensinou isso aos seus apóstolos. Ele exortava-os constantemente a absterem-se de tentar moldar os discípulos e crentes de acordo com algum modelo pré-estabelecido. Ele procurava permitir a cada alma desenvolver-se do seu próprio modo, como almas individuais e isoladas, perfeccionando-se perante de Deus. Em resposta a uma das muitas perguntas de Pedro, o mestre disse: eu quero deixar os homens livres, de um modo tal que possam começar novamente como pequenas crianças, na vida nova e melhor. Jesus sempre insistiu em que a verdadeira bondade deve ser inconsciente, que ao fazer a caridade não se devia deixar que a mão esquerda percebesse o que faz a mão direita. Os 3 apóstolos ficaram chocados nessa tarde quando compreenderam que a religião do seu mestre não dava meios para que se fizesse um autoexame espiritual. Todas as religiões, antes e depois da época de Jesus, e mesmo o cristianismo, cuidadosamente davam condições de um autoexame consciente. Contudo, não era assim com a religião de Jesus de Nazaré. A filosofia de vida de Jesus é desprovida dessa introspecção religiosa. O filho do carpinteiro nunca ensinou a elaboração do caráter. Ele ensinou o crescimento do caráter, esclarecendo que o reino do céu é como uma semente de mostarda. Todavia, Jesus nada disse que condenasse a autoanálise como um meio de precaver-se para impedir o egoísmo pretensioso. O direito de entrar no reino é condicionado pela fé, pela crença pessoal. O custo a ser pago para permanecer na ascensão progressiva do reino é uma pérola de alto preço, e para possuí-la, um homem vende tudo o que tem. O ensinamento de Jesus é uma religião para todos, não apenas para os fracos e escravos. A sua religião nunca se tornou cristalizada durante a sua época, em credos e leis teológicas. Ele não deixou uma linha escrita sequer atrás de si. A sua vida e os seus ensinamentos foram legados ao universo, como uma herança inspiradora e idealista adequada para guiar espiritualmente e para a instrução moral de todas as idades e em todos os mundos. E mesmo hoje, os ensinamentos de Jesus permanecem fora de todas as religiões como tais, constituindo-se, porém, nas esperanças vivas de todas elas. Jesus não ensinou aos seus apóstolos que a religião é a única busca terrena do homem. Essa era a ideia judaica de servir a Deus. Contudo, ele insistiu que a religião fosse a ocupação exclusiva dos 12 apóstolos. Jesus nada ensinou que dissuadisse os seus crentes da busca da cultura genuína. Ele apenas não dava mérito às escolas religiosas de Jerusalém, presas à tradição. Ele era liberal, generoso, instruído e tolerante. A piedade autoconsciente não tinha lugar na sua filosofia do viver na retidão. O mestre não propôs soluções para os problemas não religiosos da sua própria idade, nem de qualquer idade subsequente. Jesus almejava desenvolver um discernimento espiritual das realidades eternas e estimular a iniciativa da ordinalidade de viver,
e preocupou-se exclusivamente com as necessidades espirituais fundamentais e permanentes da raça humana. Ele revelou uma bondade igual à de Deus, exaltou o amor, a verdade, a beleza e a bondade, como o ideal divino e a realidade eterna. O Mestre veio para criar no homem um novo espírito, uma nova vontade, para imprimir uma nova capacidade de conhecer a verdade, experimentando a compaixão e escolhendo a bondade. A vontade para estar em harmonia com a vontade de Deus, conjugada com o impulso eterno de tornar-se perfeito, como o próprio Pai do céu é perfeito. Poxa vida, hein? Que texto legal. Uhum. Vamos lá, pessoal. Quem quer comentar um pouquinho disso daí? Diga lá, Carlos. Henrique, eu sou novo na profissão, mas eu li em alguma parte eu estou no documento 127, né, lendo sobre a vida de Jesus. Uhum. Em alguma parte, na preparação da vinda dele para cá, né, porque foi uma coisa muito bem estruturada, e, digamos assim, até porque ele veio para cá, né, porque, pelo que eu entendi lá, por questões da rebelião, né, que nós ficamos prejudicados, ficamos isolados, né, dos demais, do universo todo, ficamos aqui isolados, e também pela questão da falha adâmica, onde o objetivo da elevação dos mortais, principalmente na capacidade mental, ficou seriamente prejudicado, porque eles não conseguiram terminar o seu trabalho. Então, aquele trabalho todo, né, de gerar as raças com maior capacidade mental para poder absorver os conhecimentos, ficou prejudicado. Então, ele, pelo que eu entendi, veio para cá justamente para nos beneficiar dessas duas falhas que nos prejudicaram. Porém, né, para que os ensinamentos dele, né, pudessem, digamos assim, frutificar, as sementes jogadas na terra da época não germinariam, porque a humanidade tinha sérios problemas de evolução mental. Então, eu entendi também, em alguma parte que eu li, até gostaria que você acrescentasse, que também, junto com a vinda de Jesus para cá, houve um aprimoramento na mentalidade, ou seja, na mente de toda a raça humana, porque a missão de Jesus não era só ali na região da Palestina, não, era do mundo inteiro, porque ele se relacionava com as caravanas, ele tinha uma curiosidade enorme de saber como viviam os hebreus, como viviam os gregos, como viviam os povos do Ocidente, mas para tudo isso, a lógica nos diz que não adiantava Jesus jogar as sementes nessa terra árida. Havia necessidade de que alguém viesse adubar aqui, ou seja, que fizesse um crescimento da mente para poder absorver os conhecimentos dele. Você tem alguma coisa assim, Henrique, nesse sentido? Eu não consegui achar muita coisa ainda. Olha, você está se referindo ao documento 120, que trata da reunião de Jesus com Emanuel, que antecedeu a vinda de Jesus aqui para a Terra, onde Emanuel aconselhou a Micael o que ele deveria observar quando ele veio aqui para a Terra. Então, a meta principal de Jesus nessa auto-outorga era justamente a de fazer a última auto-outorga dele para conquistar a mestria e a soberania do seu reino. Ele tinha que viver uma experiência na carne para que ele pudesse, com essa experiência, compreender com precisão o grau de dificuldade das suas criaturas de alcançar o nível de elevação que ele propõe
no desenvolvimento das criaturas em todos os seus mundos. Então, sim, Urântia estava isolada pela rebelião, assim como outros planetas e o nosso sistema, e isso fez com que nós não tivéssemos ou ficássemos desconectados do que acontece nos outros mundos e no universo local. Mas o inverso não é verdadeiro. Então, assim, a vida de Jesus entre nós, ela se prestou não apenas para a humanidade aqui da Terra, mas o mundo todo, todos os mundos do universo local de Nébadon, puderam acompanhar em tempo real, se é que a gente pode dizer assim, a vida de Jesus aqui na Terra. Então, eles puderam acompanhar de perto, muito próximos, pelo circuito que tem da refletividade, eles puderam acompanhar em todos os mundos não isolados o que foi a vida de Jesus aqui na Terra. Então, a vida dele aqui para nós, além dos ensinamentos trazidos aqui, foi os ensinamentos para o mundo todo. É importante a gente lembrar que os filhos criadores, assim como o Filho Eterno, eles têm, na missão deles, no papel deles, uma tarefa a ser cumprida, no sentido de que as auto-outorgas deles devem ser o mais desafiadoras possíveis. E que no local onde eles fazem as auto-outorgas, eles devem tratar de buscar uma solução dos problemas que afligem aquele mundo que está sendo visitado numa auto-outorga. Então, todos os filhos criadores, ao fazerem as suas auto-outorgas, eles escolhem mundos com problemas. Eles fazem 7 auto-outorgas, cada uma num mundo diferente de seres da sua criação. Por exemplo, nos mundos de Adão e Eva. Jesus fez uma auto-outorga lá, fez uma auto-outorga lá nos mundos moronciais, etc. Então, ele, em cada momento, se apresentou de uma forma. Então, o objetivo principal dele aqui era cumprir essa auto-outorga e provar para si mesmo, para os homens e para os outros mundos, os seres de outros mundos, inclusive os seres descendentes de Deus, que são, inclusive, filhos dele, de que aquilo que era proposto por ele e era combatido por Lúcifer, era viável, e que a proposta de Lúcifer não tinha nada a ver com o caso. Então, o que era a proposta? Porque Lúcifer negava a existência do Pai do Paraíso. E ele negava que a evolução do ser humano e do peregrino do espaço devesse ser como estava. Ele, na condição de anjo, de um ser lá no Namek, ele não tinha capacidade de ver os ajustadores do pensamento, que são espíritos puros. Esses ajustadores do pensamento, eles não são percebidos pela maioria dos seres celestiais. Só os muito, muito, muito elevados conseguem detectar e perceber a presença de um ajustador do pensamento. E por quê? Porque eles são seres pré-pessoais. Sendo pré-pessoais, o espírito, os outros espíritos, não conseguem detectar os espíritos desprovidos de personalidade. Então, o que acontecia no caso de Lúcifer é que ele via os mortais voltando para os mundos das mansões,
já fusionados, né, como finalitores, e aí ele percebia aqueles mortais, mas ele dizia, não, esse aqui é o cara que tomou um banho lá, voltou melhorado e está aqui e tal. Ele negava esse processo de desenvolvimento. Então, o que Jesus fez é mostrar para todo mundo, para todo esse povo, que o desenvolvimento da alma por qualquer ser humano até alcançar o ponto de fusão com o ajustador do pensamento era possível. Essa era a missão da sua 7ª auto-outorga, em última análise. Condição essa que ele alcançou na oportunidade do batismo, não porque ele foi se batizar, mas porque ele já tinha desenvolvido a sua alma, e se não fosse um ser já espiritual, naquele momento teria se fusionado com o seu ajustador. Você não chegou ainda nessa passagem, mas você vai ver que quando chega na oportunidade do batismo, o ajustador do pensamento abandona a mente de Jesus, abandona no sentido de estar se retirando, ele vai até a presença do Pai do paraíso, ali em Diviniton, na esfera sagrada do Pai. Ali ele é personalizado pelo Pai, porque ele não poderia conquistar a personalidade de Jesus. Então, o Pai, em função da missão desse ajustador, concedeu uma personalidade a esse ajustador, e ele voltou antes que a cuia do batismo tivesse virado sobre a cabeça de Jesus, ou seja, foi uma fração milesimal de segundos, essa ida e volta, e ali, já personalizado, ele se apresentou diante de Jesus, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Então, naquele momento, Jesus teria se fusionado e teria mostrado para Lúcifer, todos os rebeldes e todos os que duvidavam desse processo, de que essa fusão era possível. Então, Jesus desenvolveu a sua alma ali, e, lógico, como uma fase complementar da sua missão, ele recebeu a incumbência de debelar a rebelião aqui na Terra. E ele levou consigo todos os rebeldes, exceto Caligástia e Dalamátia. Caligástia e Daligástia. Porque esses dois ficaram aqui e devem permanecer até que se cumpra a execução de Lúcifer, ou que o nosso mundo rejeite completamente qualquer tipo de adesão a Caligástia e Daligástia. Então, enquanto houver seres humanos na Terra com disposição de fazer pactos, os chamados pactos com o diabo, seja lá o que for, eles vão continuar por aqui, né? Então, eles têm que ser rejeitados por todos os seres humanos. Então, essa era uma das missões de Jesus, mostrar para os seus rebelados que não havia razão para essa rebelião e, ao mesmo tempo, debelar essa rebelião aqui na Terra. E ele depôs Caligástia da sua posição de príncipe planetário, e ele, Jesus, assumiu a condição de príncipe planetário de Urântia. Então, ele é o nosso príncipe planetário. E, embora ele não esteja regendo pessoalmente o nosso planeta, ele delegou uma série de responsabilidades, montou uma estrutura de governo por entidades celestiais que hoje dirigem o nosso governo. Isso está no documento 114, se não me falha a memória, que fala dos serafins lá, eu não me lembro o título agora, mas ali que fala do governo planetário, de como está constituído. Então, Jesus, quando veio para cá, o governo seráfico planetário do documento 114. Então, Jesus, quando veio para cá, assim como ele fez em outras auto-outorgas dele, o que ele fez? Em cada auto-outorga,
Jesus se apresentou representando uma deidade do paraíso, né, em obediência a uma deidade do paraíso, ou uma combinação delas. Então, uma hora ele se apresentou como em subordinação ao Filho Eterno, outra Espírito Infinito, outra o Filho Eterno, Espírito Infinito, etc. São 7 combinações. E a última, ele veio aqui para a Terra com a determinação de apresentar o Pai a todos os seres humanos e fazer com que todos os seres humanos tivessem uma percepção correta do seu Pai. É por isso que ele veio com essa determinação de fazer com que toda a sua vontade aqui na Terra fosse pautada pela vontade do Pai, não a dele, né? Que é o que ele propõe também a todos nós. Então, essa foi, sim, a determinação, o propósito da vinda de Jesus. Ele teria terminado a sua auto-outorga, teria conquistado a soberania da terra, ali naquele dia em que seu ajustador do pensamento abandonou a sua mente e voltou personalizado. Ali ele já tinha cumprido a missão da sua auto-outorga. Ele só permaneceu conosco com esse propósito de revelar a todos os homens um Pai de amor, um Pai misericordioso, e implantar aqui entre os homens o reino de Deus. Esse era o propósito dessa extensão da vida terrena dele. Até porque, a partir daquele momento, ele já não esteve mais entre nós como apenas um homem. Ele, apesar de estar ainda em um corpo de homem, ele já tinha plena consciência de quem ele era, e, a partir daí, ele passou a atuar como Deus. Não é que ele tivesse evoluído e crescido até chegar a Deus. Não, ele só ganhou a consciência de quem ele era a partir daquele momento. Então, ele verdadeiramente sempre foi um homem entre nós e agiu como um homem, e, a partir daquele momento, recuperando a plena consciência da sua personalidade, ele passou a atuar como Deus. Então, como o soberano deste universo. Então, essa maravilhosa entrega e história do nosso Micael, encarnado aqui como homem e Jesus entre nós, é isso daí, né? Então, não poderia ser diferente. Jesus era motivado, enquanto homem, por uma fé inabalável, por valores morais elevadíssimos, né? A gente percebe a ojeriza que ele tinha de ver lá no templo, por ocasião da Páscoa, toda aquela matança de cordeiros com sangues. Não que ele achasse que a gente não devia comer carne, ele achava o sacrifício dos animais uma coisa absurda. Não tinha necessidade de fazer aquilo ali. Além de toda daquele mercado estabelecido ali no templo para negociar animais puros, para vender moedas, para fazer câmbio e todo aquele negócio, que o revoltavam profundamente, porque aquilo não tinha nada a ver com o pai dele, né? Então, foi muito interessante a presença dele entre nós, e apesar da percepção dele de todos os erros que nós tínhamos na nossa sociedade naquela época, as questões temporais, ele nunca se posicionou contra. A gente percebe na infância de Jesus, estou me alongando aqui porque eu acho que vale a pena, a gente percebe na infância de Jesus, enquanto estudante da sinagoga que ele frequentava em Nazaré, que ele costumava desenhar imagens, que era uma coisa plenamente proibida pela religião judaica. E os pais dele foram chamados lá no templo, lá em Nazaré, e ele foi ameaçado de ser expulso da escola. Então, naquela oportunidade, ele percebeu como que os pais dele ficaram embaraçados de ter que enfrentar uma situação daquelas, né? E ele falou, olha, eu não concordo com esse ensinamento, mas eu prometo que daqui para frente eu nunca mais vou fazer isso. E não fez. Ele se adequou às normas ali.
Assim como quando ele foi visitar Lázaro, com essa questão da celebração da Páscoa do Cordeiro, ele na casa de Lázaro, e Lázaro tinha o cordeiro pronto para ser abatido ali, convidou Jesus a participar da Páscoa, e Jesus disse, olha, nós vamos sim fazer a nossa Páscoa juntos, mas desta vez nós não vamos fazer o sacrifício do cordeiro. Então, todas as vezes que ele passava a Páscoa com Lázaro, ele não tinha o sacrifício do cordeiro. Mas a Páscoa seguinte, que ele passou na casa da mãe dele, foi sacrificado o cordeiro. Ele não quis violentar os costumes da mãe dele, os costumes da época, por uma crença. Eu repito, não é porque ele não comesse carne, é que ele achava que não valia, não era o caso de sacrificar qualquer animal que fosse para uma celebração. Então, era como aqueles homens primitivos que, quando a lua sumia, os caras tinham que sacrificar uma donzela da tribo para trazer a lua de volta. E dava certo, né? Porque matava a donzela na lua nova e alguns dias depois a lua voltava, né? Estava ali crescendo de novo, né? E aí eles falavam, não, deu certo, né? Temos que fazer isso sempre, né? Então, a questão era de ter um entendimento correto daquilo que deve ser feito e não dos costumes. Então, Jesus se pautou o tempo todo pelas leis dos homens, pelos costumes humanos, ele respeitava a religião das pessoas, apesar de muita coisa ele não concordar. A gente vê ele criticando alguns comportamentos dos fariseus, etc. Então, mas ele sempre se pautou por cumprir os costumes da época, por cumprir as leis. Mas ele pregava esse ensinamento mais elevado, que ele sabia que era o ensinamento atemporal, que é aquilo que o homem constrói dentro de si e que não existe lei, não existe uso e costume que vá destruir aquilo ali. Pelo contrário, essa elevação espiritual é que vai fazer com que o homem se aproxime da perfeição de Deus, seja mais semelhante a Deus, mais próximo de Deus, e que possa mudar o mundo de uma forma a trazer esse mundo para a luz e vida. Ou seja, você não fica religioso porque você fez bons costumes. Você tem uma espiritualidade elevada e aí você traz bons costumes, né? Então, é a inversa, não é? Então, essa aqui é a ideia. Mas foi muito bom você ter colocado esse assunto, Carlos, e eu acho que é uma oportunidade para a gente fazer essa passagem rápida da vida de Jesus. E o ponto relevante da vida de Jesus é justamente esse, o exemplo de Jesus, né? E a determinação dele de estar focado em trazer a presença do Pai para os homens e de mostrar para os homens que a nossa vida não se resume a isso que está aqui, não se resume a essas coisas que nós vivemos aqui no dia a dia. Então, ele nunca proibiu, por exemplo, que os seus apóstolos andassem armados. Simão, não o Pedro, Simão Zelote, andava armado com uma espada o tempo todo, porque ele era um revolucionário, e ele achava que tinha que defender Jesus e que tinha não sei o quê. Então, Jesus nunca falou para ele, olha, você não precisa carregar esse negócio aí, né? Nunca se opôs, mas também nunca falou para nenhum dos apóstolos, vocês devem andar armados, porque é um perigo. Ele nunca se interferiu nessa questão que era muito próxima dele, né? Ele, pessoalmente, nunca andou armado, nunca brigou com ninguém. É muito claro o exemplo de vida dele, de ser uma pessoa sempre mansa, né? Sem agressividade e sem necessidade de brigar com ninguém. Então, é muito curioso a gente ver a vida de Jesus quando a gente contempla
todos esses exemplos, vendo que ele se portou como um homem entre os homens o tempo todo. Nunca deixou de ser um homem como os demais, mas nunca se deixou levar por essas bobagens e essas angústias que nos afetam a todos nós, justamente por essa elevada fé e essa elevada esperança de alcançar o reino de Deus e de se colocar na eternidade. Então, essa visão de futuro é que nos garante a fortaleza necessária para garantirmos a nossa retidão. E não o contrário, né? A gente não vai alcançar Deus porque nós somos retos. Nós somos retos porque nós já alcançamos Deus. Muito bem. Falei mais do que devia de novo. Vamos lá. Alguém mais? A Yara. Diga, Yara. Pouco que eu consegui ouvir hoje, né, do texto, e muito ouvindo vocês, fica para mim, assim, algo que é também da minha vivência, que eu venho descobrindo, que é assim, o que é indestrutível, né? Porque, de certa forma, eu acredito em algo indestrutível, que fica mais estruturado, mais construído dentro de mim, pelo fato de eu sentir uma relação com o meu ser que se relaciona com um ser maior, sabe? Então, isso que eu acredito ser a minha experiência como ser humana, vai crescendo dentro de mim uma fé, porque é nessa relação que ela é comigo e é com Deus dentro de mim, isso que eu estou chamando de ser, é que eu começo a perceber que os atravessamentos que eu tenho feito na minha vida são possíveis. Não que eles vão deixar de existir como atravessamentos, desafios e realidades do mundo e da vida e da minha experiência, mas como possibilidade de eu atravessar, de eu caminhar nesse sentido, de acreditar que existe uma eternidade, que eu não sei como é, mas é algo que eu vou fazendo. Então, nesse aspecto, eu aceito que existe mesmo algo indestrutível e que fragilmente se deixa balancear para um lado e para o outro quando eu vivo num mundo como esse que a gente está vivendo, né? Com tantas situações que eu não consigo compreender bem, com tantas coisas que eu vejo acontecendo para se ter controle, para se ter poder, para se ter resultados com toda a coletividade, quer dizer, são situações que são perenes, que vão passando, vão passar e que a gente tem que atravessar isso. Então, o que está ficando para mim é isso, realmente eu acredito em algo que vai ficando como indestrutível dentro de mim, que é a minha experiência, que me conduz aqui para mim, para dentro de mim, e que aqui dentro eu me relaciono com esse ser que se relaciona com um ser maior, que também está aqui dentro. Ele está aqui e ele está lá. E ele está, né? Agora, eu fico muito intrigada de não ter certezas de nada. Eu só sei que essa relação existe. E eu só sei que nessa relação eu me sinto aprendendo a viver mais entrega. Só isso. Muito bem. Obrigado, Yara. Olha, gente, nós somos seres evolucionários, né? E, como tal,
sujeitos a erro, nenhum de nós é perfeito. E existe dentro de nós uma busca incansável para a gente alcançar Deus. Essa busca que a gente tem, que vai se materializar quando nós realmente tivermos uma relação de valor com o nosso Pai Celestial, que é uma relação que não permite que a gente exerça qualquer tipo de traição contra o nosso Pai. Então, é essa fortaleza que nos impede de cometer uma traição é a que faz com que a gente possa perseverar no caminho da retidão. E, para ter essa fortaleza, é preciso ter fé. Então, todos os nossos deslizes, os nossos pecados, que muitas vezes nós não conseguimos superar, eles se repetem, e a gente sabe que está fazendo errado, acontecem porque a nossa fé é fraca. Se a gente tivesse uma fé semelhante àquela que Jesus tinha, nós, com certeza, em momento algum, nos deixaríamos desviar, nos deixaríamos subornar por qualquer coisa que nos desviasse dessa meta de perfeição, dessa moral elevada de buscar a Deus, o reino de Deus, e permanecer ali em qualquer situação. Então, a gente não pode ser muito rigoroso com a gente mesmo cada vez que a gente comete um deslize, porque eles vão acontecer. Nós aqui, a nossa fortaleza, a nossa âncora, está fundado na nossa fé. E fé, infelizmente para todos nós, não é um negócio que a gente compra no balcão, em nenhum balcão. E não é uma coisa que a gente recebe num passe de mágica. Jesus deixou muito claro para todos nós que aquele que deseja alcançar o reino de Deus, que entrar no reino de Deus, demanda trabalho, mais trabalho e muito trabalho. Não é uma coisa simples, justamente porque ele sabe das fraquezas a que nós somos submetidos, e ele sabe que nem todos nós temos desenvolvido em nós uma fé grande e forte o suficiente para superar essas fraquezas. Então, é um exercício que demanda uma interação contínua e um esforço contínuo de elevar... Devocional, né? Pois Devocional. é. Então, isso não acontece porque a nossa mente teve um melhor entendimento das coisas. Não se trata de uma iluminação mental, apesar de que a mente nos ajuda a perceber essas coisas. Então, quando você fala, eu ultimamente repeti isso daí algumas vezes, quando a gente fala de um cientista que reconhece que o mundo tem uma causa primeira, ele reconhece que tem uma coisa. Uma causa primeira é uma coisa, não é necessariamente um ser, não é necessariamente Deus. Tem alguma coisa que é uma causa primeira da criação do mundo para um cientista que não seja espiritualmente elevado, que seja puramente materialista e puramente focado na ciência. Então, essa é uma situação. A outra situação que você tem, então, o cientista percebe a coisa. O ser humano, acho que a maioria do ser humano
percebe Deus como um criador. Fala, não, essa percepção que o cientista tem, eu também tenho, mas eu acho que esse criador, essa causa primeira, é Deus. Alguns seres humanos reconhecem, uma boa parte dos seres humanos reconhecem Deus como um pai, mas como um significado de pai. Eu já falei isso outras vezes. Você aceita que Deus é seu pai, já é um grande passo. Quando a gente percebe esse significado, todos nós sabemos o que significa ser pai, o que significa ser filho. Então, essa percepção é muito clara, mas a percepção do significado de pai não é necessariamente um valor. A percepção de pai, essa relação de valor, é quando você tem essa relação com o Pai, Deus, da mesma forma e de uma forma ainda mais elevada que você tem com seu pai, ou terreno, ou melhor ainda, com seus filhos. Então, todo pai sabe o que significa ser pai, mas saber o que significa ser pai não é a mesma coisa que ser pai. É diferente. Então, esse valor é que a gente tem que carregar no nosso coração. Quando você sente a Deus como seu pai, e você sente que ele te abraça, que ele te carrega, que ele está do seu lado, que ele te dá a mão, e que as promessas dele são verdadeiras, e que ele não te abandona nunca, e que você pode confiar como verdadeiramente uma criança confia no pai, então, sim, você desenvolve uma relação de fé suficientemente forte que vai impedir que você faça qualquer coisa que possa implicar numa traição nessa relação que você tem com seu pai. E essa relação de valor é a que Jesus, homem, trouxe para nós em relação ao pai dele, de nunca se deixar desviar e de perseguir o pai dele. Então, a nossa determinação de ser retos, de alcançar Deus, de perseguir essa ideia de sermos seres cósmicos voltados para a nossa eternidade, está intimamente relacionada à fortaleza dessa fé que nós temos. Se a gente tiver essa fé realmente fortalecida dentro de nós, vai impedir que a gente ceda a pequenas tentações, a pequenas vantagens, a pequenas conveniências que deturpam aquele caminho de retidão que nós gostaríamos de traçar, né? Então, a gente não deve se castigar quando a gente não consegue isso de uma maneira perfeita, mas o importante é que a gente persiga essa retidão, que a gente saiba quando errou e busque uma maneira de aprofundar esse relacionamento nosso com o nosso Pai para conquistar esse valor, essa relação de valor que nos permite superar essas fraquezas, né? É isso. É assim que eu compreendo o que se estabelece construído como indestrutível. Isso mesmo, Yara. Muito obrigado.